Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora e consultora de beleza da Natura. Bom, hoje eu vou trazer um tema assim que eu já estava alguns dias planejando para gravar, tá? Eu já havia comentado com alguns aí, né, que eu tenho um problema de saúde, então hoje eu vou explicar para vocês o que é, o que eu passo, como que funciona, e assim, todas as lutas e o que eu já enfrentei para chegar até aqui, ok? Então o tema do vídeo de hoje vai ser: você conhece TDPM? Antes de mais nada, né, eu tenho que pedir que quem não foi inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe seu joinha, né, gente? Ativa aí o sininho para ficar por dentro das novidades, tá bom? Agradeço muito os que já estão inscritos, que estão me acompanhando. Agradeço os elogios pela minha voz, tá? Assim, muita gente já me elogiou devido a isso, então assim, eu agradeço vocês, tá bom? Elogio sempre muito bem-vindo, tá bem, gente? E então vamos lá. Como eu falei, o tema de hoje é: você conhece ou sabe o que é a TDPM? Ou o TDPM? Gente, TDPM trata-se de um transtorno. A sigla já mostra, né? TDPM. Chama-se transtorno disfórico pré-menstrual. Ou, para outros, também conhecido como síndrome pré-menstrual. Mas, Vanessa, o que é isso? É o seguinte, pessoal. A mulher, quando tá para menstruar, ela fica estressada, algumas ficam com dor de cabeça, com cólica, né? Nós chamamos esse período, de TPM, que é a tensão pré-menstrual. No meu caso, eu já tenho a TDPM, que é o transtorno, porque é muito mais grave. E assim, eu vou explicar agora para vocês como tudo começou, né? Como que eu descobri, como que foi a trajetória. Então vamos lá. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe me levou na ginecologista. Eu já era alta, né? Já tinha pelos no corpo, então assim, eu sentia muita cólica. E minha mãe me levou porque ela queria saber se, né, se eu ia me formar logo, se ia demorar um pouco. E foi quando a ginecologista disse que logo eu me formaria. Ok. Quando foi no mês seguinte, eu menstruei. A partir de lá, assim, tudo mudou na minha vida. Tudo ficou completamente, sei lá, desde aquele mês eu sinto dor até hoje. A primeira vez que eu menstruei, eu senti uma dor de cabeça absurda. Eu ia enlouquecer, sabe? Não era uma dor de cabeça assim que você tomava um analgésico e curava. Não, era uma dor de cabeça muito, muito forte mesmo. Meu cérebro parecia que ia explodir de tão forte. Então, eu me formei, tudo bem. Naquela época, gente, eu não posso assim julgar os meus pais, a minha mãe e tal, porque assim, ela não tem tanto estudo, não tem tanta formação, então não tinha como ela também ficar, né, como é que eu vou falar pra vocês? Buscar saber, né? Então, e ela trabalhava muito e tal. Desde o momento em que eu me formei, todos os meses eu sentia dor, e era muita dor. Tinha mês que, como eu falei pra vocês, era dor de cabeça extrema. Tinha mês que eu juntava dor de cabeça extrema com umas cólicas, mal-estar, sabe? Então, assim, a minha adolescência toda eu passei sofrendo. Todinha. Eu tive uma disfunção hormonal tão grande devido a isso, né? Uma alteração hormonal tão grande que meu rosto, na minha adolescência, eu não tinha nem rosto, era só espinha. Então, assim, ele tomou conta do meu rosto todinho. Eu não tinha nas costas, mas tinha no rosto, né? Isso você sabe que gera também muito preconceito diante dos colegas, diante de todo mundo. Então tá. Só que eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu via as minhas amigas, eu via que elas estavam bem, que elas menstruavam e tal, mas isso não impedia elas de viverem, de trabalhar, de fazer o que tinha de fazer. Então eu sabia que tinha coisa errada comigo. Então, quando eu fiz 17 anos, eu fiz um concurso para a Prefeitura de Paranavaí, que é onde eu moro, que é aqui no interior do Paraná. E eu passei num concurso para saúde. Naquela época,
assim, eu também tinha prestado o vestibular, né? Eu tinha conseguido entrar na faculdade, a minha primeira faculdade que eu fiz foi letras. Eu sou a primeira da família, de ambos os lados, paterno e materno, que entrou na faculdade. Assim, eu me esforcei muito para chegar lá, gente. Eu estudava sozinha, eu não tinha computador, eu não tinha como ir à biblioteca de ônibus, que eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu ia a pé, eu andava quilômetros para isso. Eu tinha um objetivo, né? Quando eu tinha 12 anos eu decidi que eu queria ser professora. Então eu corri atrás, eu lutei muito para chegar até aqui. Então assim, com 17 anos eu fiz esse concurso, porque eu queria ver como estava o meu conhecimento e tal, né? Eu queria ter essas experiências. Fiz esse concurso para saúde, passei, assumi o concurso, e no posto de saúde, assim, eu fui, digamos, ter mais ainda curiosidade sobre isso, né? Sobre essa questão da nossa saúde realmente, principalmente da saúde da mulher. Aí, quando foi um dia, e nisso eu já tinha feito 18, eu entrei na sala do médico e perguntei pra ele, eu falei assim, olha, doutor, eu fico muito mal quando eu menstruo, eu não sei o que é, então assim, né, me atrapalha em tudo, eu queria assim que você me ajudasse, qual é a sua sugestão e tal, né, o que você sugere pra mim? Aí assim, ele me passou alguns exames e já passou um anticoncepcional. Naquele momento eu não tinha um conhecimento, né, assim, então eu estava desesperada, então eu precisava de ajuda. E eu comecei a tomar aquele medicamento que ele me passou, aquele anticoncepcional, e fiz os exames. Nos exames deu que eu tenho o útero totalmente virado, os ovários também, é muito, muito virado mesmo. E assim, eu fui tomando aquele anticoncepcional. Só que, gente, assim, pra ajudar, vamos colocar assim, né? Ao longo dos meses que eu fui tomando aquele medicamento, eu comecei a piorar, né? Eu fui piorando, piorando. E assim, juntava tudo, juntava a questão da menstruação, né? Porque enquanto não descia, assim, os sintomas estavam extremamente fortes. Não é que passava depois que descia, mas diminuía um pouco. Tinha meses, assim, como já foi citado, que era muita, muita dor de cabeça. Outros eram cólicas junto com a dor de cabeça, outro era mal-estar, tontura, assim, era uma gama de fatores, sabe? Aí quando eu, né, dei início e consequência dos meses com esse medicamento, eu comecei a vomitar muito. Então assim, eu passava a noite no banheiro, eu acordava, e assim, eu tinha que trabalhar no outro dia, então todos os meses estava dessa forma. E, né, esse período da minha vida, assim, é bem curioso, porque mesmo eu passando por tudo isso, eu ainda tinha força, né, para poder dar sequência à minha faculdade, trabalhar, porque foi assim, eu fiquei um ano só nesse concurso, assim, me serviu de lição e tal, mas não é a área da qual eu queria seguir para minha vida. Aí eu voltei para educação, né? Quando eu voltei para educação, depois desse um ano, eu passei por muitos médicos depois disso. Eu passei por muitos mesmo, gente. Eu passei por mais de 30 médicos, tá? Colocando na ponta da caneta. Ginecologistas, clínicos gerais, muitos, muitos mesmo. Só que quando eu fiz 22 anos, que foi a época que eu saí da faculdade, da primeira faculdade, nisso, né, nessas consultas com esses médicos, eles trocavam esses medicamentos. Eles tentavam um, tentavam outro, tal, pra ver se melhorava, né. Aí, com 22 anos, eu comecei a piorar mais. Então, a mudança hormonal, ela foi piorando, ela foi cada vez ficando pior pra mim. Com 22 anos, eu saí da faculdade, né, eu ainda lembro até hoje, que daí eu passei por mais médicos, e era sempre as mesmas respostas, né? Não, mas isso é normal. Ah, não, mas continua tomando medicamento. Ah, não, emenda a cartela que você não vai menstruar, e aí você vai ficar boa. Ah, não sei o que, não sei o que lá mais. Gente, era sempre a mesma coisa, tá? Então aí chegou num ponto em que eu
eu cansei mesmo, eu cansei. Cansei de pagar consulta, porque eu não tenho plano de saúde. Cansei de tomar medicamento, né, pra tentar fazer com que regulasse os hormônios ou diminuísse as dores, enfim. Aí eu tava num ponto, assim, bem crítico mesmo. Nessa época eu tava namorando, né, a minha parceira foi comigo em diversas consultas. Aí quando foi em 2016, eu cheguei assim num ponto extremo. Eu já não estava mais aguentando mesmo. Eu tinha que ir todos os meses para o hospital para tomar remédio na veia, porque a dor estava insuportável. Insuportável. E era assim, eu tomava, daqui 4 horas estava voltando novamente. Então, tudo isso, assim, foi bem difícil, muito difícil mesmo. Eu tendo, né, que trabalhar, eu tendo que fazer as minhas coisas sofrendo desse jeito. E assim, gente, eu comecei a trabalhar na educação com 17 anos, foi até antes desse concurso que eu falei pra vocês. Teve uma época que, assim, né, que eu participei da área da saúde e tudo, né, pra tentar, pra ver como que era e tal. Mas eu sempre gostei muito da área da educação. E assim, devido a eu ser contratada, eu trabalhei 3 anos pelo município, com as crianças pequenas, né, e primeira a quarta, e a partir de 2011 eu peguei pelo estado, que já são os maiores, né, que era da 5ª série, 8º e ensino médio, que agora é 6º ano até o 9º, e ensino médio, fora os profissionais, né, e EJA. Devido a eu ser contratada, nós não temos plano de saúde, nós não temos amparo. Então, assim, durante todo esse tempo, eu gastei dinheiro do meu bolso. Tudo do meu bolso. Cada consulta, cada exame, cada medicamento. Tá, gente? Então, assim, eu vou falar pra vocês por cima. Eu não tenho noção do que eu gastei. Eu não tenho. Mas foi muito dinheiro. Cada medicamento, cada consulta, só cada consulta era R$250. Mais ou menos, tá? Pra vocês terem uma noção. O que mais que eu ia falar? Tá. E assim, antes, eu consegui ainda, até uns 25 anos, assim, até uns 25 anos eu conseguia pegar os 2 períodos, né? Eu ainda peguei um pouco depois, assim, mas eu sofri muito. Porque, assim, devido, né, a essa doença, eu fico muito mal. Então, até uns 25, né, eu ainda pegava 40 horas, assim. Mas aí eu comecei a ver que eu não conseguia mais. O que que acontece? Em 2016, eu cheguei, assim, no extremo. Eu cheguei no psiquiatra, né, conversei com ele e fui muito clara. Eu falei pra ele, assim, olha, doutor, ou você me ajuda, ou eu vou acabar colocando um ponto final nisso. Eu tô cansada de sofrer, eu tô cansada de passar por consultas, por exames e os médicos não detectarem, não saberem o que eu tenho. Eu sei que é alguma coisa, porque ninguém fica do jeito que eu fico. E assim, eu espero que você me ajude, porque eu quero um diagnóstico preciso. Foi o Dr. Rodrigo, em 2016, um psiquiatra, que ouviu tudo isso. Aí, ele é bem jovem, né? Na época ele era mais jovem ainda. Ele olhou pra mim assim e disse o seguinte: Vanessa, vamos fazer uma lista dos seus sintomas. Aí eu comecei a dizer quais eram os meus sintomas, né? Como eu estava naquele momento. Eu falei, né, que as dores de cabeça estavam extremas, as cólicas estavam insuportáveis, mal-estar, vômito, perda da força de vontade. Eu já não tinha mais vontade de viver. A minha depressão piorou muito, muito mesmo. Então, assim, eu tava num ponto muito crítico. Aí ele fez a lista, né, e chegou no diagnóstico. Ele, no momento, né, que ele colocou tudo ali, ele falou assim: olha, Vanessa, é o seguinte, você tem uma doença que
a gente chama de doença nova, mas assim, ela já existia, mas ninguém tinha, né, dado um nome, vamos colocar assim. O nome dessa doença é transtorno disfórico pré-menstrual, que consiste na mudança, né, total no corpo da mulher, na mudança psicológica. E isso acontece com cerca de 5 a 8% das mulheres do mundo. Então, você foi uma premiada, vamos colocar assim. Recentemente foi feito um estudo, pessoal, nos Estados Unidos, recentemente entre aspas, 2004, 2000 e pouco, sobre essa doença. Pegaram, né, um tanto de mulheres que têm o transtorno disfórico pré-menstrual e fizeram vários exames, enfim. E foi detectado uma disfunção, uma anomalia em um dos genes, dos nossos genes. Então, assim, em todas nós que temos, nós temos esse gene diferente das outras pessoas, das outras mulheres, entendeu? Eles continuam fazendo mais pesquisas, porque assim, ainda não tem cura, não tem assim um tratamento que realmente é eficaz, tá, gente? E assim, então foi em 2016 com o Dr. Ricardo que nós chegamos ao diagnóstico. Aí ele me passou a primeira medicação, né? Tudo bem, eu comecei a tomar medicação. No começo, assim, a medicação ela me deu muitas reações, porque eu não estava acostumada a tomar. Porque esse problema, pessoal, ele é todo ligado ao cérebro, todo. Ele é uma junção, assim, começa pelo cérebro, né? E depois nós temos os ovários, que são os responsáveis por essas alterações hormonais. Aí o que acontece? Comecei a tomar medicação, assim, no começo me deu muita tontura, mal-estar, enfim, né? Fiquei uma semana, assim, com várias, assim, reações. Aí até que... Mas o Dr. Ricardo, ele saiu do particular e foi pro SUS, né? Para um outro bairro, enfim. Aí tá. Aí eu fui pra doutora Mariana. Fiquei um tempo com a doutora Mariana, né? Ela deu outra sequência, outra medicação. E fiquei um tempo com ela e ela foi embora para São Paulo. Esses são os psiquiatras, tá, pessoal? E mesmo durante esse período, tá, que eu tô falando pra vocês, eu ainda tinha que passar pelos outros médicos. Eu tinha que ir pro PA, eu tinha que tomar uma medicação na veia, tá? Aí, conforme o tempo foi passando, né, eu passei pelo Dr. Edmo. O Dr. Edmo me contou algo assim que me deixou muito chocada, porque eu comecei a pesquisar mais sobre a doença, comecei a pesquisar mais, procurei saber mais, né? E ele me disse que tem uma mulher aqui perto da minha cidade mesmo, que ela realmente enlouqueceu por causa desse problema. Ela foi internada, né? E assim, algumas até se matam mesmo. Elas chegam ao ponto de cometer suicídio. Tá, dando sequência ao que eu estava falando pra vocês. Aí, em 2018 para 2019, né, eu resolvi fazer mais uma tentativa e comecei a fazer consultas periódicas com uma doutora, uma ginecologista que eu nunca tinha ido. Quase todas as cidades eu já tinha ido, mas essa ainda não. E essa médica, gente, assim, ela foi uma bênção na minha vida. Ela, assim, naquele momento eu estava precisando muito de ajuda e ela, assim, naquele momento ela me ajudou muito. Ela pediu uma bateria de exames. Eu gastei muito dinheiro, muito mesmo. Eu pedi os exames, assim, tudo detalhado, contagem de hormônios, tudo, cerebral, tudo. E aí, ela falou pra mim que, além desse, né, todos esses problemas, eu não podia tomar anticoncepcional com estrogênio, de forma alguma. Era um veneno pra mim, era por isso que eu passava tão mal. E foi quando eu comecei a tomar as injeções. Então eu tomo as injeções a cada 3 meses. Porém, ela não dura esse tempo pra mim. Ela dura 2 meses. Mas eu não posso tomar outra. Porque se eu tomar outra vai dar sobrecarregamento de hormônios. Né, perigo de acontecer mais coisas. Mas assim, cortou meu ciclo. Depois de 1 ano de eu tomar essas injeções, cortou. Então eu não menstruo mais. Aí, juntamente nessa época, eu passei pela endócrino e passei também por outro psiquiatra, né, porque eu tinha da sequência,
E assim, o medicamento que os outros me passaram estava muito fraco. Então, né, não tinha assim, não estava dando tanto resultado. Aí eu comecei a fazer o tratamento com o Dr. Gabriel. O Dr. Gabriel, ele conseguiu um medicamento para mim que ele ameniza, vamos colocar assim. Ele ameniza o que eu sinto. Porém, é muito complicado você saber que você vai ter que tomar medicamento pro resto da vida. Porque não dá pra parar, assim. Todos os meses eu sofro, todos os meses eu sinto dor, todos os meses. Depois que eu comecei o tratamento, isso já faz 4 anos, deu uma diminuída, né? Agora eu não vou mais pro hospital direto, enfim. Então, assim, porém não chegamos ainda num, né? Não tem cura. Não tem, assim, uma que vai cortar, que vai... Não, isso não existe. Então, assim, durante todo esse tempo que eu estou em tratamento, eu sofri muito preconceito, muito mesmo, principalmente no trabalho, porque quando eu ainda conseguia pegar 2 períodos, né, eu faltava bastante, eu não tinha como ir trabalhar, eu não tinha como realizar as minhas funções, e assim, eu sou uma pessoa que, eu sou muito franca, eu nunca escondi o que eu tinha, né, eu nunca falei que eu estava bem, sendo que eu não estava, e assim, muitas pessoas, assim, até, sabe, achavam que era qualquer coisa, né, vamos colocar assim. E é muito triste a gente ver isso. É muito triste mesmo, porque, assim, é a gente que tá sofrendo. É você que tá com dor, é você que tá na sua casa, na sua cama. Você acha que eu gosto de eu ficar 1 semana de cama? Ou até mais? Não, eu não gosto, gente. Então, assim, eu tive bastante problema nesses anos anteriores. Tive muito problema, assim, com relação a isso. Porque quando eu tava mal, eu tinha que faltar, né? E por eu ser contratada, não dava pra eu ficar pegando atestado toda hora, né? Eu tinha um tanto de tempo. E, assim, eu faltava, eu tinha que repor. Então, no dia que eu tava bem, eu tinha que trabalhar o dobro, vamos colocar assim. Eu tinha que fazer as minhas funções, eu tinha que dar conta daquilo que eu não tinha dado conta no outro dia. Entendeu? E todo mundo sabe, gente, que o professor tem 1001 funções. Corrigir, avaliações, dar aula, preparar a aula, são tantas funções que, assim, se for para analisar mesmo, eu deveria ganhar um rio de dinheiro, né? Porque são muitas coisas para uma mesma pessoa. Teve diretor assim, eu passei por isso 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, que falou na minha cara que ia me ferrar. Que se eu entrasse na escola dele, eu teria que cumprir as funções que não era para mim faltar. Entendeu? E assim, foi duro de ouvir, porque quem tá doente sou eu. Entendeu? Não é ele. Não são as outras pessoas. Então, dando a sequência ao vídeo, pessoal. Então, assim, é muito difícil a gente ouvir umas coisas assim, entendeu? Porque se você tá doente, você não tem culpa, né? Eu sempre trabalhei, desde criança. Eu trabalho desde os 8, 9 anos. Comecei assim porque minha mãe, ela trabalhava como diarista, né? E assim, aonde ela ia, ela algumas vezes me levava e eu ajudava. E assim, os patrões, eles me davam 50 reais, 100 reais, enfim. E era assim, foi assim que eu comecei a ganhar o meu dinheiro. Então, pra mim, assim, descobrir essa doença, ao mesmo tempo, quando eu soube o que era, eu fiquei meio assim, né, aliviada e ao mesmo tempo triste, porque é uma doença muito difícil, né. Então, para você conviver com algo que te deixa incapaz, assim, é bem complicado, porque assim, eu sempre fui muito ativa na minha vida. Tanto que na primeira faculdade eu fui a representante de turma, fui monitora, eu era uma das primeiras da turma. Sempre estudei e sempre trabalhei ao mesmo tempo, fiz inúmeros cursos. E assim, gente, eu fui criada numa casinha de 2 cômodos. Até os 13 anos a gente vivia em 2 cômodos, nós éramos em 5, tá? E assim, na minha cabeça, eu tinha como objetivo estudar, porque assim, eu não queria seguir os passos da minha mãe. Eu não queria ficar sofrendo tanto para conseguir o dinheiro
para cuidar da gente, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar cedo para poder ajudar ela, né? Para ajudar ela e o meu pai. Então, assim, eu tenho uma visão de vida diferente dessa galera de hoje, que tem tudo de mão beijada, entendeu? Às vezes eu ouço algumas coisas, assim, eu fico de boca aberta, porque as pessoas, elas, sei lá, elas não sofrem para ter as coisas e não valorizam, entendeu? E eu já não tenho nem como, não tinha nem como ser assim. Então, até os 13 anos, né, a gente viveu nessa casa. Meu irmão saiu cedo de casa, saiu com 18 anos, né, casou, foi viver a vida dele. E, assim, eu sempre tive isso na cabeça, que eu ficaria para ajudar os meus pais, né. Ajudei a criar minha irmã mais nova, hoje ela está com 24 anos. Então, assim, eu sempre ajudei em casa, com as contas, com roupa, sapato, tudo. Eu comecei a trabalhar com as vendas, eu tinha em torno de uns 12 anos. Então, assim, eu vendia tudo que você pode imaginar, assim, das revistas, Quatro Estação, e naquela época eu nem imaginava o que eu tinha, né? Eu fazia isso realmente para ajudar os meus pais. E para me ajudar também a ter uma graninha de vez em quando. Eu lembro, gente, na quinta e sexta série, que eu só tinha uma camiseta para ir para a escola, um tênis, uma All-Star laranja para ir para a escola, e eu via as outras crianças assim que tinham tudo na boca, né? Eu ficava na minha, entendeu? E aí, assim, foi bem difícil. Não foi uma história fácil de ser vivida. Então, hoje eu tenho 30 anos. Fiz 30 em julho. Eu passei a minha vida até hoje ajudando os meus pais. Não me arrependi nem um pouco. Por quê? A minha mãe trabalhou a vida inteira, né? Tanto que ficou com deficiência e agora precisa de uma cirurgia que custa mais de 40 mil reais. E a gente não tem esse dinheiro. Então ela está encostada, né? Encostada, entre aspas, né? Aposentada por invalidez pelo INSS, então ganha muito pouco. O meu pai trabalha para uma empresa privada. Ele é caldeirista, trabalha em serviço, né, pesado, só que agora está tudo maquinizado, tudo tecnológico. Mas devido a ele ter mais de 60 anos, a empresa está mandando ficar em casa, né, e cortaram o salário dele pela metade. Eu, como professora, eu não tenho vergonha de falar, gente. Eu falo mesmo, eu sou muito franca. Eu estou ganhando por um padrão, né, que seriam em torno de 20 horas, mas eu acho que é menos que isso que eu estou agora. Eu estou ganhando R$1.500 apenas. Por uma pessoa, para uma pessoa que fez 2 faculdades, 4 pós-graduações, isso é uma vergonha, tá? Só que é assim, eu sempre tive na minha cabeça que se fosse para fazer um curso, e eu fiz o curso que eu amava, eu ia exercer, né? Só que assim, eu não tinha noção que ia ficar tão ruim, porque aqui onde eu moro, no Paraná, já faz 5 anos que a gente não tem reposição salarial. 5 anos, gente, que nós não temos a reposição da inflação. Não estou falando nem de aumento, estou falando da reposição, tá? E assim, ao descobrir essa doença, eu tive assim que me desdobrar. Eu tive que voltar com as vendas, principalmente, né, na época, quando eu descobri, eu estava assim, eu estava com 40 horas, né? Eu tive que voltar a pegar as roupas para vender e, né, tive que dar um jeito ali. Mas é tão complicado assim, gente, a situação que a gente passa, que só a gente sabe, né? Só quem vive realmente, né? Tanto que eu tenho conta do ano passado, porque eu substituí um professor e ele demorava para pegar o atestado. E ficava gerando 2 folhas. E os meus tratamentos não param. As minhas contas não param. Entendeu? Então, assim, são coisas que se as pessoas se colocassem, né, no seu lugar, no lugar da gente, seria muito melhor.
assim, seria muito mais fácil. Eu comecei com a Natura porque assim, eu estava num momento porque eu sabia que eu não ia pegar mais 40 horas na escola. Assim, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais fazer isso, mesmo porque eu nunca quis e nunca vou querer prejudicar nenhuma escola. Quando você pega 40 horas, você tem que se dedicar, né? E eu sabia que o meu problema é sério e que, assim, eu não vou conseguir mais me dedicar como eu me dedicava antes, né? Lá no começo da carreira. Então, por que eu vou pegar, né? E assim, eu já cheguei a ganhar muito melhor na minha área. Mas assim, foi desvalorizando muito ao longo desses últimos anos. Muito mesmo. Assim, a gente teve gestões terríveis. Assim, a desvalorização passou, extrapolou tudo. E durante esses anos, né, que eu estou na educação, eu passei em concursos. Passei do estado, que é aqui do meu estado do Paraná. Ano passado eu passei para pedagoga do município. Mas eu não sei se eu quero assumir. Eu sou bem franca. Não sei. O setor da educação, assim, ele está bem vendido. Bem, assim... como é que eu vou falar para vocês? Tem muita coisa que eu não aceito. Eu não concordo porque eu conheço um pouquinho de lei. Eu conheço um pouquinho... Eu li muito a Constituição quando eu fiz a primeira faculdade. E quando eu fiz as pós-graduações também. Então, tem muita coisa que os núcleos, eles abusam, entendeu? Eles querem ter números, e nós não somos números, nós somos seres humanos, tá? Cada escola tem a sua realidade, cada escola tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco, e as crianças, elas não estão abandonadas, elas têm família. E são as famílias que têm que fazer parte delas. Eles têm que cobrar. Eles têm que ficar em cima, se o aluno, se a criança não se movimenta, né, não faz suas obrigações. A escola fica com a outra parte. Assim, tá muito claro lá, quando você faz a leitura. Então, assim, tá empurrando-se, né, a responsabilidade que não é nossa. Então, não tem um porquê eu pegar essa responsabilidade que não é minha, né? Então, são muitas coisas, assim, são muitas coisas que fazem a gente repensar, né? E assim, fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo. Como eu falei, o meu canal tá com 4 meses e pouquinho. E assim, eu queria contar isso pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês como é a minha vida, como é a minha realidade, né? Nesse momento que eu estou passando agora, como eu contei pra vocês, devido à pandemia, nós estamos em casa, eu tô trabalhando em casa pra escola, né? Como eu falei, meu pai agora está em casa também. No entanto, o salário foi cortado pela metade. A minha irmã, gente, ela teve o mesmo problema que eu. Só que nela, assim, foi um choque muito grande esse ano para nós. No começo da pandemia, ela começou a passar muito mal, com muita dor de cabeça. Lembra da dor de cabeça que eu falei para vocês? Que eu tinha? Então, ela também teve. Só que as mudanças hormonais, né, que deu nela foi tão pesadas, e assim, por ela não buscar médicos nem nada, ela sempre estava bem, então ela nunca correu atrás, se desenvolveu um tumor. Então assim, a minha irmã, ela teve um tumor no cérebro. Esse tumor era hormonal. Então, esse problema que eu tenho, então não é só eu, né? Ela teve também essas transformações hormonais ao longo da vida. Então, eu acho que deve estar na nossa genética, com certeza, né? E assim, ela está em casa, está se recuperando, fez 4 meses que ela fez a cirurgia, né? No entanto, outra injustiça também é que, assim, ela não está recebendo nada. Por ela ter trabalhado 7 meses pelo INSS, ela tentou, né, entrar para poder receber o auxílio. Não está recebendo nada, negou. Nós tivemos que entrar com advogada, né, porque ela não teve um tumor porque ela quis. E já estava lá quando ela começou a trabalhar no emprego, entendeu? O tumor tinha quase 6 centímetros.
Foi assim, minha mãe ficou desesperada na época. Tive que segurar a onda aqui em casa. E assim, gente, então assim, são muitas coisas que a gente vai passando assim que a gente não acredita. Que nem assim, eu nunca imaginei, né, passar por algumas coisas que a gente passou nesses últimos tempos. E assim, gente, conviver com esse problema de saúde é muito difícil, entendeu? É muito difícil, muito mesmo. Você passar por dor todos os meses, você sentir dor há 21 anos, né? E assim, com mais intensidade, né? Depois dos 20 anos. Então, eu engordei 25 quilos devido aos tratamentos, né? Eu pesava 53 quilos. Então, assim, só pra você fazer as contas. Eu gastei muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Tanto que eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, né? Aqui na minha casa eu ajudo a pagar funcionário para arrumar a casa, porque como eu falei para vocês, a minha mãe está com deficiência. Eu tenho que pagar também o funcionário que faz as corridas para mim, né? Para as entregas da Natura, dos produtos. Então, assim, é bem difícil. Por isso que eu voltei às vendas, né? Porque nas vendas eu posso conciliar, né? E outra coisa, assim, se eu puder viver das vendas, eu vou viver, tá? Eu não sei o que vai ser de mim no futuro, né? Eu não sei como que vai ser daqui pra frente. Eu não posso ter filhos. Então, assim, eu queria dividir isso com vocês, tá? Por isso que eu faço vendas, por isso que eu trabalho com vendas. Porque eu preciso dos meus medicamentos, né? Eu tenho que manter o tratamento, se eu quiser me manter viva. E eu faço isso, né? Por quê? Porque eu tenho uma mãe para cuidar, né? Tenho 2 cachorros também para alimentar. E eu queria dividir isso com vocês, ok? Quem gostou do meu vídeo, deixe seu joinha, tá, gente? Ó, deixe seu joinha aí. Quem não tá inscrito no canal, peço que se inscreva. Foi muito bom eu gravar esse vídeo e poder desabafar com vocês, tá bem? Quem quiser comprar no meu espaço digital, fica à vontade. Eu vou deixar aqui no vídeo, ok? www.natura.com.br/consultoria/Vanessa Vieira, ok? E quem não tiver me seguindo no Instagram, bora me seguir também. @consultoria_D_Natura, tá, gente? Ó, um beijão pra vocês, tá bem? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.